ela é fundadora do Centro de Dharma, né? Ela dirigiu o Centro de Dharma 15 anos. Ela faz parte da nossa história, né, Bel? Faz parte da nossa história, uma pessoa muito querida. E nesse ano o centro completa 30 anos. A gente vai ter várias atividades comemorativas. E nada melhor do que a Bel para representar esse momento especial, que ela tem muito a ver com a nossa história. Hoje ela vai falar sobre a morte, que é o tema, assim, base do trabalho dela. Obrigada. A Bel é psicóloga, trabalha com pacientes terminais, trabalha com traumas, né, pós-traumas, e ela tem um trabalho bem extenso sobre isso, escreve muitos livros. Então, assim, a Bel tem muita coisa para compartilhar sobre um tema que é bem denso, né? Então, a gente optou por, ela vai começar, vai ter um intervalinho, quem quiser descer, tomar um café, para dar uma arejada, né? Então, a gente vai ter a palestra vai ser em 2 partes, e deve terminar por volta de 12:30, tá bom? Obrigada a todos, boa palestra. Agora posso falar normal. Bom, muito bom estar aqui, ver rostos queridos, pessoas que inspiram, me fazem sentir à vontade, com mais vontade também de poder compartilhar aquilo que eu tenho para compartilhar. Ao mesmo tempo também eu tenho rostos novos e pessoas que eu sei que essa palestra representa muito para elas. Representa uma oportunidade, um modo de poder ter algo na mão que elas precisam muito. Então, eu quero ver se eu consigo atender a essa demanda. Tem muito assunto para falar, muito. E o difícil para mim, às vezes, é drenar e falar, eu falo isso, não falo aquilo. Mas eu vou combinar assim, eu vou tentar trazer tudo o que eu tenho. Nós vamos deixar as perguntas para o final, e se for um intervalo assim, que de repente está um pouco avançado o tempo ou não, quem quiser ficar para a pergunta, fica, sabe? Só para a gente não prolongar e desviar um pouco o caminho e depois fica coisa demais. Bom, deixa só quem está precisando chegar. Vamos embora? Ok. Bom, é impossível eu começar qualquer trabalho, qualquer fala, sem homenagear e falar com o Lama Ganchen e com o Lama Michel. Coisa que eu fiz antes de vir para cá. Tudo aquilo que eu tenho para trazer para vocês, em algum lugar, o Lama Ganchen Rinpoche e o Lama Michel estão presentes. De alguma maneira, tudo aquilo que eu tenho para compartilhar tem algo deles. E eu creio que isso, sem dúvida, é o mais precioso. A minha experiência pessoal, que eu sei que é uma coisa preciosa, porque o que vale é a experiência de cada um, e principalmente as bênçãos e a visão que o Lama Ganchen Rinpoche e o Lama Michel nos trazem. O budismo é um método de desenvolvimento da espiritualidade. Ele nos ensina a cultivar uma vida significativa para podermos dar um significado à continuidade da nossa existência. A partir daí, a gente já percebe uma diferença no budismo. Em geral, o que a gente procura, qual é o significado desta vida e pensando para esta vida. Começar a pensar que eu tenho que dar um significado para esta vida, para eu ter um significado nas minhas próximas vidas, é algo que, ok, pero não é que eu consigo muito integrar isso. Mas vocês vão ver que
todo o pensamento, todo o ensinamento budista, ele está voltado para o significado que você dá à continuidade desse ciclo de morrer e nascer. Então, muitas vezes a gente fala assim, qual é o sentido da minha vida? E a gente traz só para essa vida. Agora a gente vai ver que o sentido está nesta vida, porque o nosso olhar está na continuidade. Não só na próxima, na continuidade. Então, o problema não está em morrer. Morrer, é lógico, tem muita coisa para falar. Mas, em direcionar a mente para um estado de continuidade positivo. Há um tempo atrás, a gente tinha televisão sem controle. Vocês lembram disso? Talvez algumas pessoas aqui. Aí, depois, veio o controle. Até uma época, isso que eu estou falando era verdade. Depois, esse exemplo não serve mais. Mas, na época sem controle, o canal que a gente desligava a televisão, quando você ligava aquele botão de novo, estava no mesmo canal. Agora eu não sei como é para vocês. Lá em casa aparece de novo a NET, tem que passar por todo o ritual da NET. Aí você chega no seu canal, entendeu? Mas naquela época era assim. Então, o morrer, ele é como essa televisão sem controle. Onde, quando a gente desliga, o último pensamento, aquilo que ocorre com a gente, vai nascer para as outras vidas, para a outra vida. Nós vamos explicar isso tintim por tintim, mas isso é muito importante. E a Atisha, que você já, quem está no budismo já ouviu falar, ele dizia o seguinte, a vida é curta, e muitos são os objetos do nosso conhecimento. Entretanto, quando morremos, haverá algo de desconhecido para nós. Seja como o cisne que consegue separar o leite da água. Eu quase procurei no Google se o cisne conseguia mesmo separar o leite da água. Eu quase fiz isso. Depois eu falei, Bel, isso não é o ponto. O ponto é... Ele consegue, separe aquilo que é bom e não fique com aquilo que você não necessita. Eu diria que essa é a principal parte para todos vocês aqui escutando essa palestra. Porque a gente pode escutar coisas que são meio estranhas, a gente não sabe muito bem aonde encaixar. Mas se a gente absorver aquilo que é bom, o que for bom, absorvam e peguem mesmo, como o Rinpoche fala, take everything, pega tudo. Aquilo que não fizer muito sentido, que nesse momento está estranhando, depois pode escutar de novo a palestra, depois elabora. Mas nesse momento vamos pegar aquilo que de alguma maneira te ajude nesse momento a poder ter uma visão mais positiva, mais segura para se relacionar com a morte. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, e para esse assunto e qualquer outro assunto, é a gente poder trabalhar o que a gente chama de distância observacional. Esse livro, eu sempre falo que eu não gosto da capa desse livro, porque eu acho que ele não mostra o livro que ele é. Mas esse livro eu aconselho muito vocês a lerem, porque ele ensina muitas técnicas simples de neurociência. Ele explica com muita clareza certos mecanismos da mente. E ele fala de 3 aspectos que podem ajudar justamente os 3 passos para você ter estabilidade para a mente. Então, como a gente vai fazer um assunto que em algum momento pode pegar um pouco mais emocionalmente, ou começar a ativar muito a mente, e os pensamentos se atropelam, ou você já é aquele cara, aquela pessoa que já vem com a mente super emocional e super acelerada, esse exercício serve também, independente da palestra, tá? Então, é muito simples, vamos fazer, tá? Então, a primeira coisa, fiquem numa posição que vocês sentam que vocês podem ficar um tempinho. É rápido, não é longo, porque, inclusive, isso é uma coisa que vocês vão poder fazer também antes de uma reunião importante, antes de qualquer situação que a gente precisa se autorregular. Tá bom?
A gente fecha os olhos para voltar um pouco para dentro. E procura só localizar se eu estou me sentindo sentado. Só isso. Ok, se você tiver dificuldade de se sentir sentado, leva atenção na sensação do corpo. Está na almofada, está na cadeira, dá uma forçadinha, leva atenção lá um pouco. Quem está na cadeira, leva atenção aos pés no chão, também. Agora, vocês vão abrir os olhos e procurar olhar o mais longe possível. Ou seja, vocês vão ter que fazer aquela cabeça ventilador, de ir para um lado, para o outro. E procurar ver aonde vocês conseguem ver mais longe. O mais longe pode ser perto para algumas pessoas, mas é o mais longe. Devagarzinho, vocês vão agora ver o mais perto. E se puderem, testem de novo o mais longe, o mais perto, mas com a intenção de ver aonde vocês, o que vocês preferem, o que faz sentir melhor. Ser mais longe ou mais perto. Testa um pouco, brinca com isso e lógico que você vai ter que fazer uma pausazinha entre cada eles para perceber o corpo. Eu sei que quem não está treinado, às vezes é muito difícil, mas não tem problema. Aqui fica a dica depois para vocês poderem treinar em casa, em outros momentos. Agora fecha os olhos de novo e nós vamos para dentro. E a primeira percepção de dentro ainda vai dar a ideia, a lembrança, onde nós estamos dentro do fora. Simplesmente reconheça a sua presença, a sensação de estar presente nessa sala. Você está dentro de um ambiente, dentro de uma sala, e você tem a sua percepção dentro. Agora você vai estar dentro de si mesmo e veja o que acontece. E num outro momento, quando vocês estiverem em casa, vocês vão poder treinar isso. O que é mais confortável? Tá dentro da sala ou dentro de si mesmo? E agora, o que a gente vai fazer é direcionar a nossa atenção. E vejam a motivação. Por que vocês estão hoje aqui? E tragam toda a atenção para estar aqui. E todo e qualquer momento que vocês sentirem que precisam de um pouco mais de tempo para se regular, lembrem desse exercício. Longe
perto. Ok. A base para a gente refletir sobre a morte é um estado mental de tranquilidade, segurança, abertura e confiança. Por isso que é dito nos ensinamentos budistas que o melhor momento para você refletir sobre a morte é quando você está super bem, te aconteceu uma coisa muito legal. Porque ali você tem energia para pensar. Mas em geral não é isso que acontece, tudo bem. Agora, essa é uma visão que a gente tem quando a gente vai para o Tibete. Quem foi para o Tibete está acostumado com esse olhar, ver longe, longe, longe. Essa é a visão de quem mora em São Paulo. Né? Então, o que acontece? O simples exercício que a gente fez agora. Eu não sei quanto que deu para vocês perceberem o quanto faz diferença dentro de nós esse fora e dentro. Né? Porque quando a gente pendula, isso é da base da experiência somática, quando a gente vai de um extremo para o outro, quando a gente pendula, ajuda a gente a se autorregular. O problema é que a gente quer ir para extremos, eu quero só ficar no bom. Mas se eu não ficar no bom, eu vou um pouco no ruim, quando eu voltar para o bom e eu voltar para o ruim vai estar um pouco melhor. É verdade, tá? Bom, se desse para fazer durante a semana trabalho e de sexta a segunda, trabalhar de terça a quinta, para não deixar de trabalhar, e de sexta a segunda dar um pulinho no Tibete, né? Bom, o ambiente externo influencia o ambiente interno. O ambiente interno influencia o ambiente externo. A primeira é mais fácil para a gente entender, que o ambiente externo influencia o interno, é mais fácil. Mas a segunda, ela não é tão fácil porque a gente não tem isso na nossa educação, a gente não percebe isso. Isso acontece o tempo todo, mas a gente não percebe. Né? Quando o Lama Gangchen Rinpoche nos ofereceu a prática do meio ambiente, e ele começou a falar que o ambiente interno, como que essa prática, que é uma prática que a gente trabalha com os elementos, com a purificação e o aumento dos elementos, terra, água, fogo, ar, espaço, primeira vez que ele falou assim, não, porque a prática você vai purificando os elementos e depois São Paulo vai ficar menos poluído. Quem me conhece sabe que eu saio sempre com essa frase, eu não sou esotérica, eu preciso da experiência. Eu não saio acreditando de cara, assim, preciso ter alguma experiência, né? E aí eu comecei a ver, nossa, como a gente realmente não tem essa percepção, a gente não tem essa crença de que a nossa presença, quanto mais pura for a nossa presença, ela tem um efeito, não só no outro, quanto mais calma tiver, o outro vai ficar, nem sempre, hein? Quando ele estiver muito calmo e o outro estiver muito nervoso, e a nossa calma for artificial, porque a calma verdadeira, ela negocia com o nervoso do outro, a calma falsa é aquela, eu sei, termina de falar, termina. Essa não é essa calma que negocia o outro, tá? Bom, fechando parênteses, quando a gente realmente está bem, o bem que a gente faz para o ambiente, não só para o outro como pessoa, de acalmar as outras pessoas, mas para o ambiente, tá? Bom, essa relação dentro, fora, que a gente veio trabalhando até agora, ela é uma base para a gente compreender o quanto nós podemos trabalhar nossa presença no mundo e quanto o mundo onde nós estamos é capaz de nos transformar internamente. Parece simples, mas não é, né? O Lama Michel fala desse assunto quando ele fez a palestra dele, Morte, Bardo e Renascimento. Eu tenho a impressão que essa palestra deve estar no áudio, é legal vocês escutarem. A forma como vemos as coisas mudam totalmente o modo com o qual nos relacionamos com ela. E a forma
com a qual nos relacionamos com elas muda nossas atitudes, que por sua vez mudam a nossa vida e o todo. Isso faz muita diferença. Bom, tá. Então a forma como nós vemos muda a nossa percepção no mundo. O mundo muda a gente muda o mundo. Estamos aí? Tá. Só que nós temos a forma como nós vemos o mundo e aprendemos a ver o mundo é uma forma linear, de começo, meio e fim. E a forma com a qual o budismo vê o mundo, a filosofia oriental vê o mundo, ela é circular. Então, em nenhum momento, se a gente quer entender os ensinamentos, a gente pode aplicar essa forma linear. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente vai ter que... Mas como treinar essa forma circular, que é tão difícil? Eu me lembro quando eu estudava música, que tinha esse conceito que a música oriental ela não tem fim. Isso era um choque para a nossa primeira percepção, assim, a primeira percepção. Uma coisa não pode ter fim, né? Mas isso é natural para eles lá. Agora, vocês veem, né? A gente consome copos descartáveis, que esses copinhos assim, descartáveis, eles duram de 250 a 400 anos. Quanto tempo a gente consome um copinho desse? Porque a gente não põe o nome, a verdade é essa, né? A gente... Então, a gente deve ter algum problema sério com essa percepção de continuidade. Porque a gente não está conseguindo entender a gente e 400 anos. E depois? Tá? Isso está trazendo a nossa cultura. E da onde que vem muito essa ideia de começo, meio e fim? Vem do Big Bang. Apesar disso ser de 1948, essa primeira ideia. Então, a ideia de que o mundo, o universo começou com essa grande explosão. E a frase que a gente encontra é assim: no começo não existia nada, só radiação. Então, radiação não é nada, tá? Então, para vocês verem como a ideia do concreto e do sutil é uma grande barreira para a compreensão do mundo mais sutil. Porque a gente tem essa ideia de quando começou, a partir de algo que a gente pode se relacionar. Tanto é que a noção de início do universo é isso, de dar criando tempo e espaço. Essa era a noção porque que o universo foi criado a partir daí. Então, a gente já tem. Foi interessante, né? Em fevereiro, o Pete e eu passamos um mês em Nova York, foi muito importante. Fazer uma propagandinha também. Terminei meu novo livro, Câncer, quando a vida pede por um novo ajuste. Então, estou muito contente, muito legal. Bom, escrevendo, começamos o Pete escrevendo o livro dele também. O Pete está escrevendo o livro, hein, gente? E começamos, de repente, muitas vezes a gente está escrevendo coisas diferentes e batendo no mesmo assunto. Isso é uma coisa muito curiosa. E aí eu falei, Pete, estou estudando espaço. Vamos lá no History Museum, que tem a parte do espaço, vamos ver o universo, vamos lidar um pouco com isso, né? Vida em Nova York, né, gente? Aí fomos. Aí, quando chegamos lá, eu tive uma percepção que foi muito importante. A gente não se encaixa nesse mundo. Porque tudo da exposição está baseado no Big Bang. Aí chegou uma hora e falei, Piti, não é estranho que a gente aqui, talvez nesse momento, somos os únicos que não comunicamos com essa ideia? Como a gente faz isso? E eu estou trazendo isso porque esse é um momento muito delicado da gente compreender que a gente percebe diferente, nem entre aspas a gente percebe diferente, mas a gente participa do mesmo mundo. Então eu não vou criar uma versão por aqueles que acreditam no Big Bang. Eu não posso fazer isso, porque senão eu não me comunico com o mundo. Eu só posso perceber assim, bom, e o que acontece com a minha vida
quando eu não percebo, que eu percebo isso, que eu não é que necessariamente tudo começou com o Big Bang. O que acontece com a minha vida, não só com o meu raciocínio, com a minha vida, quando eu começo a ampliar a minha noção de que além do começo, meio e fim, fim é começo, meio e fim, fim é começo, meio e fim. Outra propaganda falsa. Quem não conhece a frase viveram felizes para sempre até que a morte os separe? Eu raramente vou a casamentos, estou falando verdade. Mas eu tenho certeza que alguém foi, vocês escutaram isso ainda, vai. Até que a morte os separe, né? Então, e olha que difícil, né? A gente está pedindo para ser feliz para sempre. Existe aqui um conceito importante de eternidade, que nós vamos ver ele, mas existe um ponto final. E esse conceito de eternidade, ele também nos é introjetado através da visão cristã. De novo, eu não vou aqui criar nenhum anticorpo com a visão cristã, não é isso. Eu só estou colocando a importância da cultura na qual nós vivemos. E que se a gente quer pensar de alguma outra maneira, um pouco mais amplo, revisitar outras possibilidades, a gente também vai ter que questionar em nós essa esperança da eternidade, ou a esperança de que chega um momento onde tudo está bem. É a mesma coisa, é o mesmo produto. Né? Eu refleti muito sobre a doença esses últimos anos, bom, sobre a morte há 30 anos, né? Agora, sobre a doença, porque eu passei por uma doença, e eu vi muitas coisas que me fizeram sentido. Uma delas foi esse conceito de que eu tenho que ficar bem mesmo estando doente. Eu não tenho que esperar sarar o meu câncer para eu ficar bem. Eu vou ter que ficar bem de qualquer jeito. Então, essa negociação que a gente fica esperando algo que precisa terminar para então sermos felizes para sempre, porque sem aquele problema eu vou ser feliz para sempre. Tá? Então, é disso que nós estamos negociando um pouquinho. Bom, então o que o budismo está falando para a gente? Ele está falando da impermanência. O que a gente sente quando a gente percebe as coisas se modificando constantemente? E um dos conceitos aqui é: impermanência não quer dizer que as coisas acabam, mas sim que elas se transformam. E ainda assim, quando a gente pensa se transformam, a gente tem que dar um tempero com essa frase, porque elas são interdependentes. Elas se transformam porque elas estão em contato. Como diz o Lama Michel, se vocês não querem que nada se transforme, coloca na geladeira, porque tem menos contato. Né? Tá. Eu sempre gosto, eu vou ficando à vontade, tá? Mas teve um aniversário que alguém puseram em cima do Lama Michel, colocaram em cima do bolo um Lama Michel feito, lembrou, Naira? Quem fez aquele? Tá, e fez um Lama Michel super bonitinho, com óculos, né? E eu fui presenteada com ele. O que eu fiz? Pus na geladeira. Pus o ensinamento em prática. Acho que se um dia eu colocar essa foto no Instagram, vai bombar. Vai, eu prometo. Vamos, vida é curta. Bom, tá. Então, o que quer dizer que as coisas são interdependentes? Que nada existe por si só, que tudo está interligado. A noção de que tudo está interligado, nós não vamos poder perder mais. A gente pensa que a gente está sozinho, mas a gente está interligado, tá? Por isso que é bom cuidar da sua rede. Bom, tem uma noção que também eu quero trazer antes da gente falar outras coisas, que é do bardo.
O bardo é um estado intermediário entre a morte e o renascimento. E muitas vezes a gente vive o bardo quando a gente tem que tomar uma decisão. Eu estou entre duas ideias. Eu tenho que decidir, eu não sei para onde ir. Nesse momento, a nossa mente está no bardo. Então, é uma ligação entre dois pontos. Ainda assim, apesar da gente ter a experiência linear, é uma experiência contínua. Então, eu estou trazendo isso para a gente incluir que, mesmo nos estados de dúvida, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, eu estou num estado intermediário, mas entre dois pontos, dentro de uma continuidade. Existem vários tipos de bardo, conforme algumas linhagens. Isso é mais descritivo, né? Eu aproveito para uma pergunta que não queria se calar comigo, era sempre se o bardo Nyingma era igual ao bardo Gelugpa. Essa já me passou. Por que isso? Porque quando eu comecei a estudar budismo, na época que o Lama Michel ainda era criança, a gente não tinha as aulas dele ensinando direitinho, né? E tinha que estudar muito por livros, enfim, era o que tínhamos. E aí eu passei um mês estudando o livro do Bardo Todô. Eram várias fichinhas, eu fui semana por semana, fui estudando do Bardo Todô. Quando eu terminei com aquele monte de fichinhas, o Cláudio Tipulo, que dá o Tulém, que vai vir agora, que vocês podem fazer na Bahia, olhou as minhas fichinhas, riu e falou: mas o que você está fazendo? A gente não tem esse bardo. Eu falei: como a gente não tem bardo? Aquilo me marcou. Como a gente não tem bardo? Aí o Bardo Todô é Nyingma. Bom, aí eu telefonei para o Rinpoche e falei: Rinpoche, a gente não tem bardo? Aí ele falou: we have a wonderful bardo. E aí eu tenho um bardo maravilhoso. Eu só fui entender que um bardo pode ser maravilhoso no ano passado. E eu vou chegar lá. Bom, o que acontece é que os estudos sobre o bardo na nossa linhagem Gelugpa, como o Lama Michel me explicou, eles estão no Abhidharma e no Guhya Samadhya. Então, sim, existem todas essas explicações. Mas como o livro do Bardo Todô ficou muito conhecido por ser publicado em muitas línguas e tudo, às vezes a gente acredita, vamos dizer, a gente segue aquilo. Bom, eu vou aproveitar e já falar isso, depois eu volto. Então, o ano passado, o Lama Michel deu um curso maravilhoso sobre bardo, ele deu aqui também, mas quando a gente estava na Itália, se vocês quiserem assistir o da Itália, para mim foi um presente de vida, porque ele mostrou que o bardo não precisa ser um sofrimento, somos nós que continuamos. Se nós estamos desenvolvendo a nossa mente em lugares sem saída, de encontrar uma solução positiva, se a gente continua fazendo esse exercício, o bardo somos nós, o nosso contínuo mental que continua. Então, eu só estou dando esse alerta, porque se a gente der uma pesquisa em bardo, a gente vai ver uma coisa horrível, gente, é muito aflitivo, uma história muito pesada, tá? Então, não precisa ser isso, e conforme o Rinpoche está ensinando, a gente tem um bardo maravilhoso. Tá? Então, a gente tem esses momentos de passagem na vida. Agora, o que acontece com a educação que nós tivemos? A gente tem a ideia da morte como uma passagem ou como uma ponte que chega até um ponto, para e entra para o desconhecido? E ali o Leonardo Boff fala uma frase que eu acho muito importante. Está no meu livro Do Morrer Não Se Improvisa. Cuidar da nossa travessia é internalizar uma compreensão esperançosa da morte. Mas vai para não tem essa ideia. E essa ideia de que a morte, se eu não entrei no reino dos céus, eu posso viver a morte como aniquilação,
ela existe há muito tempo, né? É interessante porque eu tive uma avó, eu gosto de falar que minha avó era nordestina, porque ela é, mas ela tinha aquele jeitão super próximo. Ela falava, ah, minha filha, ela coçava a testa e falava, ah, minha filha. E ela me contava como ia ser o final do mundo. E eu era super impressionada, porque o negócio era muito barra, cara. Você ia parar no lugar que você ia ficar esperando para um juízo, depois eu vou, não vou, como que ia ser, né? E, enfim, cresci. Um dia eu estava lendo um livro sobre a Idade Média e mostrava a ideia da morte na Idade Média. Gente, era exatamente como minha avó descrevia. Então, quanto que isso está dentro de nós, quanto de alguma maneira nós estamos esperando por algo que pode dar muito certo ou dar muito errado. A gente, de novo, polariza de um lado e do outro. Tá? Então, esse livro, eu achei curioso também isso, esse é o livro, no final da Idade Média, de Ofício dos Mortos, que rezar reduzia o tempo deles no purgatório. A gente tem um livro desse aqui no Centro de Dharma, né, Silvana? Então, a gente também acredita que pôr um nome num livro ajuda a gente a rezar, e nós vamos falar por que isso. Mas, olha a foto que tinha, né? Até o bispo, desculpe, gente, mas é difícil falar isso, até o bispo leva a chapuletada, tá? Bom, então a morte vista como aniquilamento, tá? Quem sente que a morte pode ser um pá, acabou? Em algum lugar a gente sente, mesmo que a gente não queira, em algum lugar a gente sente isso. E aí, até o Cascão, que também fala que é besteira, Cascão, esse negócio de morte, né? E a própria morte não sabe muito sobre ela. Ela também não sabe muito o que aconteceu, né? Ela também não lembra de nada, a morte. É um mistério danado, né? Essa ideia do que morreu e eu não lembro de nada, no budismo vai ser diferente. Porque os lamas que atravessaram a morte em estado consciente, e nós vamos ver um pouco como isso acontece, eles têm a memória desse estado, têm a lucidez de como isso ocorre. De novo, um conceito diferente para nós. Mas para muitas pessoas a morte, sim, é vista para um retorno de estado de não integração, o medo do perda da realidade, o medo de desorientação no espaço. E a gente tem como ajudar isso, gente. A gente tem o que fazer, tá? Bom, de novo, a partir desse princípio, vai ser diferente. No budismo, você tem um cardápio de possibilidades de renascer. O melhor é o que, segundo diz, é o nosso mesmo humano. Mas a gente tem na roda da vida os 6 reinos, tem o reino da forma e da não forma no universo, e tem o que a gente chama da terra pura, que são o reino das divindades. Nenhum desses reinos ou locais, como eu brinquei, cardápio, eu tenho várias possibilidades, existem por si só. Todos eles existem devido à projeção mental da interdependência daqueles que manifestam esses estados, tá? Então é diferente um pouco da ideia que a gente tem. Vai para o céu, vai para o inferno, como se tivesse um lugar lá nos esperando, né? Uma vez eu perguntei para o Rinpoche, essa coisa de que a gente fica rezando para nascer na terra pura, onde a gente é tudo puro, onde a gente pode se desenvolver muito mais rápido, porque não tem todas as dificuldades, né? Eu não estou entendendo, porque de um lado você fala para a gente voltar e continuar ajudando, do outro lado você fala para a gente ir para a terra pura. Eu tenho que decidir agora ou, enfim, o jeito que morrer, o jeito que vai, vai, né? Ele falou assim, se quando você tiver para morrer, você estiver muito cansada, aí você fala assim, não, deixa eu ir para a terra pura descansar um pouco, mas eu penso, depois eu quero voltar. Então,
Eu acho legal, sabe, esses pequenos toques que o Rinpoche dá para a gente, né? Aí eu lembrei outra coisa, deixa eu ver se está aqui. Assim, no segundo ano que o Rinpoche veio, acho que para o Brasil, isso nós estamos falando de 89, uma pessoa perguntou para o Rinpoche assim, né? Mas estão dizendo que o mundo vai acabar. Nós estamos em 89, essa moda de que o mundo está esperando o mundo acabar é de longa data. Aí o Rinpoche caiu na risada e falou, mas qual é o seu problema? O universo é muito grande. Essa foi a resposta dele. Então você vê como a gente está sempre tentando se relacionar. E quando acabar, e quando eu cair no vazio, o que vai acontecer? A gente está evitando esse vazio. Essa é uma foto uma representação do universo. Bom, algumas pessoas que estão aqui, em 2014 nós fomos para assistir a cerimônia da reencarnação, do entronamento da reencarnação de Dema Gonça. 100 mil pessoas. Dema Gonça na vida passada, Dema Gonça na vida presente. 100 mil pessoas, era outra cultura. De novo, é um pouco ao contrário do History Museum, né? Agora aqui todo mundo acredita, menos eu. Será que eu acredito? O que é isso, afinal de contas? Né? Bom, aqui a gente tinha uma gravação que não vai dar para a gente escutar, mas ela está no YouTube, que é o Lama Michel falando sobre as vidas passadas dele. Que, de novo, o que ele fala lá, que é uma coisa muito conhecida, a gente sabe que a gente não precisa ficar falando disso. Esse não é o ponto, porque a gente não deve criar o que eu chamo de histórias que, no final, é como se no final não fosse a gente. Se a gente tem que ser a gente. Né? Esse é um raciocínio que eu faço, uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, assim. Que engraçado, né? Quando a gente está para falar, eu quero engravidar, eu quero vir uma boa vida, é lógico que eu quero que venha um ser maravilhoso, né? Mas parece que ele vem, então, de um lugar maravilhoso, porque um ser maravilhoso vem de um lugar maravilhoso. Mas parece que esse raciocínio não prega o que vem antes do nascer, não prega para o que vai depois da morte. Em algum lugar a gente tem um prolongamento do que vem antes e depois, não é interessante? Talvez porque quando a gente morre, se a gente tiver velhinho mesmo, a gente não é aquele fofinho, bonitinho que vai para um lugar maravilhoso. Que está tudo muito decaído, já acabou. E talvez a gente associe um pouco essa ideia. Mas, gente, essa ideia é pura fantasia. Então o Lama Gangchen Rinpoche fala, se nós usássemos a palavra renascimento no lugar de morte, grande parte dos nossos problemas em relação ao processo de morrer já estariam resolvidos. Não diríamos, fulano morreu hoje, fulano acaba de renascer. De novo, como isso soa dentro de nós? É uma experiência que a gente tem cada um que fazer. Mas, afinal de contas, o que continua, né? Então, vamos esclarecer que reencarnação, do ponto de vista budista, é diferente da ideia de reencarnação do espiritismo e outras ideias, né? Então, a reencarnação não é uma coisa imutável, que fica sempre aquela mesma pessoa que foi, é o fulano, ele é o fulano que continua. Essa não é a visão, que a gente entra numa consciência universal e depois isso não é a visão budista. A experiência, segundo a experiência de Buda Shakyamuni e de muitos grandes lamas e yogis, o que sobrevive à morte é o fluxo contínuo, sempre mutação, da energia de nosso corpo e mente muito sutil. Todos nós recebemos um nome quando nascemos e por toda a nossa vida, e respondemos a ele, embora nosso corpo e mente, aos 10, 20, 30, 40, 50 ou 70 anos, sejam bastante diferentes. Esse texto está no livro do Autocura 3.
somos a mesma pessoa, mas não somos a mesma pessoa. A natureza interna mais essencial da nossa mente é vazia de uma existência por si mesma independente. Tudo bem, a gente pula um pouquinho, a gente chega lá. Nossa natureza mais essencial é como um cristal puro, e nela são gravadas todas as marcas. Assim, momento após momento, vida após vida, estamos sempre manifestando de diferentes formas. Ok, a gente poderia passar, como o Lama Michel já fez, uma aula explicando só isso. O fato é que eu estou sempre em manifestação. Manifesta isso, manifesta aquilo, né? Então não é o eu que continua. Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer em alguns momentos. Quantas vidas eu já vivi nessa mesma vida? E essa frase, não importa o que eu realizei, mas me importa quem eu me tornei. Porque eu posso não ter realizado muito daquilo que eu gostaria de ter realizado na minha vida. Mas quem eu me tornei? Isso é que é importante, tá? Eu fico pipocando as histórias, depois eu não sei se eu conto ou não conto. Agora eu vou contar, vou voltar atrás. Quando eu estava estudando com um Geshe todas essas perguntas, porque eu tinha muitas perguntas, eu estudava e não tinha ainda o Lama Michel que ensinasse. Eu fiz uma vez um caderno assim de 200 páginas e mostrei para o Rinpoche. Isso foi tudo que eu estudei, porque depois que eu estudei o bardo 1 mês e não valeu, eu fui para ele com essa apostila e falei: Rinpoche, como eu vou saber se eu entendi certo ou não? Aí ele falou assim: não, eu vou te mandar um Geshe, vai passar uma semana. A Perside estava junto, nós ficamos uma semana estudando, passando aqueles textos todos com o Geshe. Aí teve um momento, era o Geshe Sherpa, teve um momento onde o Geshe conta assim, que tinha um ser que era tão apegado ao próprio corpo, que no momento que ele morreu, ele renasceu como um verme que entrava e saía do seu nariz. Eu parei e falei: não, você não acredita nisso, não, juro. Você realmente acredita nisso? Mas assim, a minha mente não conseguiu, tipo assim, meu, isso é historinha para boi dormir, né? Mas não vai. Aí ele riu e falou: mas qual é o seu problema? É uma vida rápida, entre tantas, o karma do verme já terminou ali mesmo. E aí aquilo me deu ensino, realmente, né? A gente fica muito assim, quem vou ser na próxima vida? A gente não está mais falando de um plano de carreira que chega no top e depois morre, né? Bom, chega, não vou falar besteira. Bom, então vamos concordar que tudo sobe, tudo que sobe desce? Vamos concordar que tudo que desce sobe? Vamos concordar que tudo que se acumula se separa? E que tudo se separa se acumula. Tudo que começa termina. E tudo que termina começa, mesmo de uma outra forma. Tudo que nasce morre. Então tudo que morre nasce. Então tudo na natureza tem continuidade. Nós não somos naturais. Nós, seres humanos, não somos naturais. Então, nós não temos continuidade. Só que o que acontece? Como, de alguma maneira, se você pega uma semente de uma árvore, jacarandá, uma árvore de firme lei, e você mostra para o Piti e fala: Piti, que semente é essa? Como eu confio que ele conhece a semente, ele vai falar para mim assim: ah, essa é uma semente de jacarandá. Aí eu consigo acreditar que aquela semente é um jacarandá. Eu consigo fazer essa passagem. Só que a gente não tem esse momento de fazer esse raciocínio. A gente não tem, isso não está no nosso contexto. Por isso que a gente tem dificuldade de perceber também essa continuidade. E mesmo porque, sinceramente, às vezes a gente escuta: ah, fulano já renasceu na terra pura. Você
Você não tem história lá dentro. Tem uma coisa que é muito importante. Para todo aprendizado é preciso uma memória. Se eu não tenho memória de algo, eu não tenho referencial, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho... Então, às vezes, o primeiro momento é o mais difícil, de criar a primeira memória, né? Então, o que eu proponho é terapia de vidas futuras, que essa não entrou ainda. A gente conhece a terapia das vidas passadas, que, aliás, o budismo não trabalha com terapia de vidas passadas, mas eu acho que a gente pode criar a terapia de vidas futuras. E o futuro é menos ameaçador quando temos um seguro, o presente seguro. E isso vale até o último momento da consciência antes da morte. Quando eu estou muito, não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai me acontecer, não sei... O que eu vou precisar é, ok, onde eu vou sentir a minha base e a minha segurança. E nós vamos falar isso no final da palestra, mas como ajudar aqueles que estão morrendo. Então, uma vez eu perguntei para o Rinpoche, né, como eu podia saber que eu estava preparada, que agora eu estou pronta para lidar com a morte, né? Aliás, eu fico sempre fazendo essas perguntas, e uma vez eu perguntei para um Geshe mais coisas, ele virou e falou assim, você se pergunta muito sobre isso? Posso te falar, o mesmo jeito que você soube nascer, você vai saber morrer. E isso já me ajudou muito. Uma vez eu atendi um grande yogi, e ele estava 1 semana de falecer. E ele falou, eu sempre cuidei do meu corpo, sempre controlei meu corpo, agora eu não controlo meu corpo, e como que eu vou saber se eu controlo minha mente? Né? Aí eu falei, isso não se preocupe, dei uma de lama, né? Isso não se preocupe, qual é o seu problema? Sua mente não soube nascer, ela vai saber morrer. Então é mais ou menos assim, não foi lógico com esse jeito, mas mais ou menos isso, da confiança de que somos naturais. Porque a ideia que nós temos é que depende de algo que nós precisamos fazer. A gente tem dificuldade de confiar nesse fluxo, tá? Então o Rinpoche falou como resposta quando eu perguntei para ele, ele disse, quando sua mente não tiver dúvidas quanto ao seu futuro, no momento da morte, a ideia de que temos de nosso futuro servirá de base para a projeção das vivências que virão a seguir. Lembra da televisão? Agora, qual é esse canal bom que a gente deve deixar? É a confiança de que as coisas seguem positivamente. E para fazer isso, a gente tem que criar sementes. Eu sei que eu criei causas, o futuro vai ser positivo. Agora perguntam, isso é uma coisa que eu passei a me perguntar depois que ele disse isso, né? Sou capaz de me ver numa situação próspera ao me defrontar com algo novo e desconhecido? Vem algo diferente, sua vida está para mudar, você vai morrer nesta vida e renascer numa outra. Parece que vai ser legal, você está fazendo de tudo para isso. Você consegue se ver nisso? Porque esse é o treino na meditação, quando a gente treina a se ver como divindade. A gente está treinando a nossa mente a se ver. A gente tem que ter uma identidade. Então, começa a só observar. Se quando eu estou diante, minha vida está para vir mudar, não adianta cair que vai ser lindo para sempre, eternamente. Mas eu consigo me ver numa situação próspera, quer dizer, eu consigo me ver recursado, capaz, com um esforço de que, aquilo que vier eu vou enfrentar, porque eu estou decidido que eu quero ir para o positivo. Não quero mais a água, eu quero leite. Então, isso é uma das decisões muito importantes. E se a gente treina isso, é uma das maneiras da gente se preparar para a nossa morte. Né? A Pema Chodron também fala, muito interessante, ela fala, vivenciamos a morte na vida cotidiana nos momentos em que as coisas não estão funcionando como desejávamos ou prevíamos. Podemos aprender a lidar com as nossas dificuldades cotidianas como uma prática aceitação emocional de nossa morte futura.
ter um relacionamento com a morte na vida diária significa ser capaz de esperar e relaxar na insegurança, no pânico, no constrangimento e naquilo que não vai bem. Para a vida no Brasil, gente, é a todo momento. E não é só porque nós estamos falando de tudo politicamente que está acontecendo, mas vocês já tentaram, assim, pagar uma conta e não funciona? Vocês já tentaram religar, sei lá o quê? Coisas muito simples. O tempo todo a gente está travado. Não vai. Tem que ir de novo. Não vai. Tem que ir de novo. Então, inclui isso. Ok, eu vou lidar com pequenas frustrações, porque eu tenho que fazer exercício de musculatura da minha mente, que ela vai ter que ser capaz de lidar com frustrações maiores. Então, deixa eu começar me treinando com aquelas que eu dou conta. Mas se eu faço sempre uma mente que não dá conta com nada, quando vier uma grandona, eu não consigo me ver resolvendo, né? Então, o Riput fala, né? Ter a mente tensa é como ter as mãos tensas. Você não consegue tocar nada. Portanto, precisamos decidir não cultivar uma mente estúpida, programar-nos com muita precisão. É tudo uma questão de não seguir as emoções negativas, aceitando a paz e seguindo elas. Quando estamos em paz, tudo começa a vir automaticamente de maneira positiva. Então, teve um dia que eu liguei para o Rinpoche e falei: Rinpoche, estou conseguindo olhar a negatividade de frente. Ele falou: good, but do not touch. Muito bom, mas não toca. Ele falou: a negatividade é como o noticiário da televisão. Você escuta, mas você não deixa as notícias ruins entrarem na sua casa. Você sabe, você vê, mas não entra. A mesma coisa, a nossa televisão interna, né? Lembra como agora vocês vão vendo como esse exercício tão simples de se ver presente na sala, se ver presente dentro de você, começa a fazer sentido, né? Então, qual que é esse outro estado positivo para a gente trabalhar para lidar com a morte? É uma mente equânime. Uma mente equânime é uma mente, a princípio, vamos dizer que tem uma equidistância similar. Para quem é aquariano, já tem naturalmente essa mente. Aquariano tem sempre uma distância, meio assim, não chega, tem um espaço. Por isso que não pressione aquariano, porque ele vai cair fora. Né? É essa capacidade de olhar a todos os lados. Por isso que aquário também está muito relacionado à filantropia, às amizades. Por quê? Porque tem essa percepção que todos têm direito, todos precisam de algo, tá? E uma das coisas que eu acho que é importante para a gente desenvolver essa mente, que é nada mais de não se apegue, nem rejeite, então tudo será claro. Certo? É a gente trabalhar com uma certa neutralidade, não ir demais em algo, e eu diria principalmente demais em algo negativo, porque o positivo, a nossa mente é tão negativa que logo ela entra. Não precisa fazer esforço, está super bom, não posso ficar feliz demais. Eu diria, porque a sua mente negativa entra muito rápido. Então, tá bom, fica feliz mesmo, tá tudo bem. Você vai ter que lidar com o sofrimento daqui a pouco, então aproveita, né? Reconhece. Né? Então, esse estado de não se apegar e nem rejeitar, ele é um estado muito positivo no momento da morte. Por quê? Porque se eu tiver uma mente muito familiarizada com o apego, ver as pessoas queridas vai se tornar um sofrimento. E quem eu quero ao mesmo tempo perto de mim? As pessoas queridas. É muito interessante, porque o que eu noto é que muitas vezes as pessoas queridas querem estar ao lado das pessoas que estão falecendo. E a pessoa só falece quando a pessoa querida foi no banheiro, por exemplo. Ou deu uma saidinha.
E a pessoa fala, eu não estava do lado dele. Não, isso não é um problema. Isso não é um problema. A hora que ela sentir, ok, não posso dizer, afirmar que é isso, mas a gente percebe que tem um momento onde aquilo amadurece, né? O Chaktu Rinpoche, que já faleceu, que é o Lama no Sul, ele disse uma imagem linda sobre a morte. Ele falou assim, que nós somos que nem dois passarinhos num galho. A gente se encontra nessa vida. De repente, um levanta voo, vai para um lado. Outro levanta voo, vai para o outro. E daqui a pouco eles vão pousar em outra árvore, né? Então, esse estado da gente não desenvolver e reconhecer na nossa mente que tem mais para voar, tem mais espaço, né? E uma das coisas simples que o Rinpoche uma vez falou, porque alguém deixou cair uma coisa, uma água, alguma coisa, e o Rinpoche falou assim, né? Não é preciso reagir, está tudo bem. Essa frase, para mim, ela fica muitas vezes. Quantas vezes que a gente reage, não precisava, está tudo bem. De novo, se a gente treinar isso, a gente está treinando para a nossa morte. Por isso que não tem que ser uma coisa difícil falar sobre a morte. A gente pode só treinando a nossa mente a entrar nesse estado, né? Eu acho, sim, cada um tem o seu jeito de encontrar isso, mas eu acho que uma das maneiras boas para você treinar esse estado de abertura é a arte. Então, para quem tem uma arte, talvez uma dança livre, uma pintura mais livre, que você não fique lá se criticando se você fez certo, não fez certo, mas eu gosto muito do tricô. Então vai fazendo, vai indo, esse estado onde a gente perde um pouco a noção do tempo e consegue entrar nessa neutralidade, tá? Queria lembrar também que uma pessoa regulada regula a outra pessoa. Gelek Rinpoche também já faleceu, para mim foi assim, o meu mestre raiz é Lama Ganche Rinpoche. Depois dele, posso falar que alguns lamas, quando eu estudo, leio, eu estudo com respeito ao mestre, mas Gelek Rinpoche para mim foi um mestre muito importante. E Gelek Rinpoche, eu estava em 92, né? Nós estávamos indo de carro para fazer uma palestra lá no SEDES. Fato é, tinha trânsito, estava atrasado. E eu começava, não tinha celular, estamos em 92. E eu comecei a sentir aquela pressão, tá todo mundo com raiva que eu tô com o lama, todo mundo esperando, cadê a Bel? Né? E eu comecei a ficar nervosa de que ia atrasar muito as pessoas, né? Aí o Gelek Rinpoche olhou para mim e falou, relax, dear. Todas as vezes que eu estou no trânsito, outra situação, aquilo guardou. Tá demais? Eu lembro, relax, dear. Aí eu fiz... Então, aquela frase pode ser o tema, relaxa, vai estar tudo bem. Aquilo não faz efeito. Por que faz efeito quando alguém tem o poder de uma frase dessa fazer efeito sobre a gente? Porque ele está no estado da palavra. Então, a primeira coisa, se a gente quer ajudar alguém que está falecendo, é a gente estar regulado. E nós vamos aprender de novo a fazer isso. Todo mundo vai ficar para o final da palestra porque quer aprender a fazer isso. Só que isso é tão difícil, né, gente? Porque a gente realmente está com excesso, a gente não tem espaço interno, a gente não fica sozinho, a gente não deixa de decantar, a gente está realmente precisando reconhecer que nós estamos assim. Tem que reconhecer, porque senão a gente não faz nada para sair disso, né? Então, o fato é que quando nós mudamos o nosso ambiente interno, a nossa percepção da realidade muda, né? Então, na medida que você aprende a relaxar, a se abrir, você passa a reconhecer os seus próprios recursos de regeneração. Então, quando a gente está muito nervoso, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Para. É rápido. Avisa a gente que é só um pouquinho, porque não dá vontade de parar. Para e só percebe, escaneia o corpo. O que está acontecendo com a minha cabeça? Está acelerado. O que está acontecendo? Ai, que chato fazer isso. Não, mas o que está acontecendo? Aí você vai indo e aí
Se você conseguir responder a pergunta que vou fazer agora, você vai dar um salto de bem-estar. Você vai dar uma melhorada grande. Você vai falar qual é a parte do meu corpo que está menos agitada ou até mesmo relaxada. Essa perguntinha aqui na hora, eu não consigo entender, não tem nada. Eu falo, a orelha está relaxada. Orelha, nunca vi a orelha tensa. Mas tudo bem. Eu vou para um lugar do meu corpo aonde eu tenho um certo conforto. Tá? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos transformando, deixar de estar num estado contínuo de ação, porque pela superestimulação nós estamos em estado de continuação, e nós estamos podendo entrar num estado receptivo. A gente quer receber as coisas, a gente quer receber bons conselhos, a gente quer receber boas, enfim, tudo. Mas a gente está num estado tão ativo que a gente não consegue receber. Ou é um lama que te fala, relax, dear, e tem um poder para te trazer aquilo com amorosidade, aí aquilo faz. Nós chegamos meia hora atrasado na palestra, eu estava feliz, mais ou menos. Aí, mas isso da gente se tornar receptivo, isso não é fácil, tornar-se receptivo. A gente tem que esvaziar para ter espaço. Porque o último momento, na hora da morte, vai determinar a qualidade que eu tenho para dar a minha continuidade. A gente tem, na tradição, 3 níveis que a gente pode falecer. Uma pessoa que pratica, hein? Pessoa que está praticando. Ele pode morrer sem arrependimento. Né? Eu já brinquei com esse texto. Imagino que eu vou estar com a Lama Michel, a Fê, o Pete, vai estar todo mundo vivo, eu que vou estar morrendo. Aí eu falo assim, nossa, foi super legal, né, gente? Eu fico brincando com essa imagem. Cada um vai ter que ter a sua. O que você quer se dizer, lidar? Brinca, começa a brincar, porque é um jeito de chamando que isso não é tão assustador, isso não é tão terrível. Eu tenho espaço para isso. Então eu diria que eu me encaixo sem arrependimento. Agora, aquele que sabe meditar, ele vai morrer sem medo. Eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que a gente realmente tem medos. E a gente não está falando medos intelectuais. A gente está falando, de novo, quando eu lido no desconhecido, opa! Né? Quando vai para pular naquele negócio que... Como chama aquele jump? Não, mas jump é extremo. O do taruto. Na tirolesa. Falei, por que eu inventei essa ideia? Por que eu inventei isso? É muito parecido. Vai dar certo, vai dar certo. Vou treinar que vai dar certo, né? E deu certo, depois que você... né? Então, é muito parecido como nossa mente lida com essas situações. E o praticante de alto nível, ele vai dar boas-vindas, porque ele sabe que ele não vai morrer de maneira descontrolada, né? E vocês pegam Milarepa, que foi um grande yogi, ele disse, apavorado com a morte, fugi para as montanhas. Depois de muita meditação, consegui compreender a verdadeira essência da mente. Hoje não temo mais a morte. Então, para os praticantes, a morte é uma oportunidade para você reconhecer a clara luz. Nós vamos também ver como isso vai acontecer. Esse livro não tem em português, eu achei lindo esse livro, chama Graceful Acid, que são como os grandes seres, grandes lamas morreram, né? E tem um trecho que eu achei interessante que diz que Buda dizia assim, comparou os últimos momentos do pensamento como um rebanho de vacas em um estábulo. Quando a porta do estábulo está aberta, o mais forte sai primeiro. Se nenhuma vaca for a mais forte, então o líder de sempre vai sair primeiro. E se qualquer nenhuma dessas, sai tudo junto, né? Então é interessante como que a nossa mente trabalha com isso. Então a gente pode ter uma mente
que lidera isso, que é mais forte disso, né? Esse livro conta... Peraí. Ele conta várias mortes, mas do Lama Yeshe, do Kalu Rinpoche, do Trijang Rinpoche, mas eu queria contar essa daqui, que é a morte do Panche Lama. Panche Lama estava no Tibete e tem uma longa história que ele... Enfim, não vou contar toda a história do Panche Lama aqui, mas é um grande, grande lama, como um papa também. E ele passou os últimos anos da vida dele recolhendo todos os restos mortais das estupas, que é onde o relicário, onde ficam os... Aqui, tem uma estupa aqui do lado, o desenho. Que tinham sido destruídas durante a Revolução Cultural, e ele foi recolhendo tudo e montou em uma só estupa que fica em Tashilhunpo. E quando ele recolheu todas, eu não sei se foi exatamente durante, mas foi logo em seguida dele ter colocado todas e feito uma só estupa, ele morreu. Então eu me lembro que foi dito, ele queria estar lá também, né? Bom, a gente estava em Katmandu em janeiro de 1989, era muito começo, imagina, eu conheci o Rinpoche em 87, né? E aí todas as lojas fecharam e o rádio avisou e começaram a chegar avisando, o Panche Lama morreu. E os tibetanos estavam muito, era assim, tipo, era muito pesado, sabe assim, Panche Lama morreu. E aí alguém falou assim, ninguém tem coragem de falar com o Rinpoche. Eu falei, não, eu falo. Estava ali, quer dizer, não é que foram procurar nada disso, estava ali. Eu falei, eu falo. Aí eu falei, Rinpoche, também porque ele era super inocente da história, né? Eu falei, Rinpoche, Panche Lama morreu. E ele fez, não possible. Aquilo foi um ensinamento primeiro. A mente reage. Porque a gente já acha assim, que já aceitou, é mesmo. Não, gente, somos humanos. Aí ele falou, todo mundo para o Gompa. Bom, fomos todos para a sala de meditação, o Gompa. Não sei se tem mais alguém aqui que estava lá. E começaram a chegar os tibetanos. O tibetano nunca chora, porque eles consideram que chorar é perder energia. Então chegavam aqueles tibetanos chorando, e a sala enchendo, enchendo, enchendo. E começaram as rezas e tal, e o Rinpoche rezando, todo mundo lá rezando, fazendo os mantras e tudo. Eu e mais outras pessoas tivemos uma mesma experiência que depois nós conversamos. Eu escutava um som que era como o do tímbalo. Eu não sabia se o som vinha dentro do meu ouvido, sabe quando a gente tem aquele som do ouvido? Se estava dentro da sala, se alguém estava tocando um tímbalo, ou se era fora da sala. Era muito engraçada essa sensação de não estar reconhecendo. Eu estava com uma experiência, isso aqui é diferente. E aí o Rinpoche uma hora falou assim, he just landed. Ele acabou de aterrissar. E ele falou, nós não estamos rezando para ele. Ele é o ser iluminado, não precisa das nossas rezas. Nós estamos rezando para poder receber a presença desse momento dele aqui. Então, isso eu acho que é um ensinamento muito importante, porque se um dia nós tivermos que lidar com a perda de um dos nossos mestres, a gente não precisa pensar que ele está mal, será que ele foi bem? Nós precisamos só entrar na sintonia de ser capaz de entrar em vibração com esse momento de uma mente mais sutil, né? No livro conta a história de todos esses. Então, isso eu também já falei. Treinar um pouquinho. Vamos treinar? Só uma fantasia. Quais seriam minhas últimas palavras? O que eu gostaria de escutar? Como que eu gostaria de fazer? Teve um workshop há 300 anos atrás que a gente fez, que cada um podia dizer como queria. Você lembra, né? Você estava?
cada um dizia como que queria, a sala, quando fosse morrer, o enterro, depois, né? Ia dando um nervoso, mas a gente ia fazendo. O Dove estava junto também. Ia dando nervoso, mas a gente ia fazendo. Tá. Bom, no budismo a gente tem o corpo grosseiro, sutil e muito sutil. A mente grosseira, sutil e muito sutil. Já que estamos para morrer, vamos fazer uma pausa e quando a gente volta, a gente vai entrar na fase do processo da morte propriamente dito. Tá bom? Pausa bem curtinha, vai. Tempo de banheiro, 15 minutos, é isso? Tá bom.